3 minutinhos para as 10 horas da manhã, já voltamos para falar de combustíveis, para falar da pressão que está sendo exercida sobre a Petrobras pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que ontem, naquela transmissão que faz às quintas-feiras à noite na internet, voltou a atacar a empresa, dizer que a empresa poderia ter esperado para anunciar um reajuste menor dos combustíveis, que ele não tem interferência nenhuma na política de preços da Petrobras. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também foi muito contundente, dizendo que a Petrobras tinha de reduzir o preço dos combustíveis, já que o preço do barril no mercado internacional havia caído, que o dólar está menos pressionado aqui no Brasil. E diante deste cerco dos políticos, a Petrobras se sentiu na obrigação de divulgar um posicionamento agora pela manhã, esclarecendo a decisão de reajustar os preços dos combustíveis nos últimos dias. Nós vamos chamar o Gustavo Uribe, que vai trazer para a gente um resumo dos argumentos apresentados pela Petrobras e por que é que a Petrobras se sentiu pressionada a ponto de divulgar um comunicado público à sociedade, esclarecendo as razões que ela entende existirem para reajustar os preços dos combustíveis. Essa foi uma decisão do Conselho de Administração da Petrobras, Colombo. Conversei com alguns integrantes que me disseram que nos últimos dias a empresa tem sofrido muitos ataques, seja do presidente Jair Bolsonaro, seja do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que fez críticas em relação ao preço dos combustíveis, e também pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A nota da Petrobras explica que você teve uma volatilidade no mercado internacional e a Petrobras acabou repassando parcela dos preços do mercado internacional, do aumento do barril de petróleo e também do dólar, para que não houvesse desabastecimento no país. E mais, ela vai além, ela acaba confirmando uma apuração que nós demos em primeira mão aqui na CNN Brasil, que houve pedidos para que o repasse fosse escalonado, ou seja, que não fosse diretamente repassado ao consumidor. A Petrobras passou parte dele. A gente até citou aqui na programação que 12%, por exemplo, do preço que poderia ser repassado ficou segurado, havia essa defasagem. Com a diminuição do barril de petróleo, é possível que essa defasagem seja zerada neste momento. Então, a Petrobras repassou parcela deste preço. Ela ressalta que tem acompanhado, sim, com bastante atenção, a queda do preço do barril de petróleo, mas salienta que ainda há muita volatilidade no mercado, que estes preços variam do dia para a noite. Ontem houve um exemplo disso, viu, Colombo? O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez uma crítica enfática nas redes sociais que o preço do barril de petróleo tinha diminuído e que a Petrobras deveria repassar diretamente essa diminuição ao consumidor, reduzindo os valores praticados. Só que ontem houve um aumento novamente do preço do barril de petróleo, o que fez com que esse argumento não tivesse, então, viabilidade. E a Petrobras argumenta justamente isso, que ela está observando. Ela diz que não pode antecipar, claro, se vai haver novos reajustes ou diminuição dos preços, porque é uma empresa com ações no mercado de economia mista e que não pode, estaria desrespeitando as regras do mercado financeiro, antecipando decisões. Mas eu conversei hoje de manhã, Colombo, com um dos conselheiros da Petrobras e ele foi na mesma linha. Ele disse: o que adianta se a gente reduzir agora o preço dos combustíveis e amanhã você tem um aumento do preço do barril de petróleo? A gente vai ter de aumentá-los novamente? Então, o que a Petrobras tem dito nas entrelinhas é: estamos aguardando para saber se realmente a redução do barril de petróleo irá se manter no médio e longo prazo, para aí sim anunciar uma redução dos preços. Esse recado já foi dado nos bastidores ao Palácio do Planalto. O ministro Paulo Guedes, inclusive, repassou ao presidente Jair Bolsonaro, dizendo para esperar um pouco, 1 ou 2 semanas, antes de tomar qualquer medida, seja o projeto de lei, por exemplo, zerando o PIS/COFINS sobre a gasolina, que estava em discussão para ser apresentado no Congresso Nacional, mas ontem eu conversei com integrantes da equipe ministerial que estavam na reunião com o presidente e disseram que o presidente colocou um pouco de água nesse chope, disse que não, temos de aguardar para saber se realmente será viável ou será necessário. E também o programa de subsídios. Ele acabou ficando em segundo plano para esperar se realmente haverá uma queda do preço de barril de petróleo. Então, o Palácio Planalto, neste momento, está com passo de espera e aí o presidente faz esse discurso nos bastidores, se admite isso, alguns assessores presidenciais, mais para blindá-lo da crítica da população do que para tomar uma atitude que seja efetiva para a redução do preço dos combustíveis.
Então a gente está analisando essa questão agora com o Uribe, claro, do ponto de vista econômico, mas especialmente político, né? De que forma a política de preços da Petrobras interfere na administração federal, na campanha eleitoral, por que é que os políticos estão tão tensos com esse assunto? É claro, estamos às portas das eleições agora em outubro. Vamos tentar olhar um pouquinho agora para um outro aspecto, mais para o aspecto econômico, embora seja sempre muito difícil dissociar essas coisas, com a Priscila Asbeck, nossa analista de economia. Priscila, de tudo que está sendo cogitado, de toda a pressão política que há sobre a Petrobras, sobre o presidente da empresa nesse momento, daquilo que a gente pode extrair, que é discurso para a torcida, pensando no jogo eleitoral de outubro, há algo que a Petrobras possa fazer pelo consumidor brasileiro nesse ambiente de tanta volatilidade, acrescentando agora a ele só a guerra envolvendo um dos principais produtores de petróleo do mundo? Oi, Colombo, bom dia de novo, bom dia, Uribe, bom dia a todos que nos acompanham. Colombo, os especialistas, quem entende de petróleo, quem entende desse mercado, diz que o que a Petrobras pode fazer pelo mercado é se tornar uma empresa cada vez mais eficiente, ou seja, fazer investimentos mais assertivos para que com isso a gente tenha um aumento do refino de petróleo. Lembrando, o Brasil ele é autossuficiente na extração de petróleo, mas a gente não abastece os carros com petróleo, abastece o carro com combustível, então com gasolina, com etanol. Então, o que acontece? Depois que esse petróleo é extraído do solo, ele precisa ser refinado e aí é que está o nosso maior gargalo. Por que é importante falar sobre isso? Quando as pessoas lá em casa estão assistindo a gente aqui, pensam no preço da gasolina, passando já de R$8 o litro em várias regiões do país, alguns postos aí já passando de 9, chegando próximos de R$10, o que o consumidor pensa? A Petrobras poderia fazer alguma coisa porque esse preço está um absurdo. Mas qual que é o problema dessas soluções simples para problemas complexos? Vamos entender o que acontece com a Petrobras. Então, a gente está na iminência aí de uma troca de presidência, tem uma pressão do governo para que Joaquim Silvio Luna saia da presidência e assuma Rodolfo Landim, que é um nome mais alinhado ao Centrão, porque com isso, talvez o governo tivesse uma abertura para fazer uma mudança na política de preços da Petrobras, que segue o preço do petróleo internacional. Para que isso acontecesse, precisaria ter uma série de processos, aprovação em estatuto, para que houvesse essa mudança de preço, mas qual que é o grande problema disso? Talvez essa mudança na política de preços não fosse efetiva e não retornasse em redução dos combustíveis para o consumidor. Porque ao fazer isso e ao tentar segurar esse preço, a gente volta a ver acontecer com a Petrobras o que já aconteceu no passado, algo parecido, que é um congelamento de preços que torna a empresa mais endividada, mais ineficiente e isso acaba se tornando um problema. Então, o que o governo deveria pensar é num planejamento estratégico, numa reforma tributária, pensando em impostos, mas também em como fazer novos investimentos e atrair investidores para esse mercado para que a gente tivesse uma capacidade maior de refino e isso se revertesse em preço menor para o consumidor. Da forma como está sendo feita, é uma forma que é muito criticada, tanto por especialistas do mercado, mas também por economistas, porque isso acaba não se revertendo numa política eficiente em termos de preço para o próprio consumidor. Priscila, eu queria só te fazer mais uma pergunta rápida, sem alongar muito o assunto, mas você citou a necessidade de investir no refino, não é? Mas o mesmo mercado não elogiou a Petrobras quando ela anunciou desinvestimento vendendo refinarias, por exemplo? Exatamente, mas aí, Colombo, a gente está falando da mesma coisa, né? Porque essa venda de refinarias da Petrobras, ela vem de todo aquele processo da Petrobras de redução do seu endividamento, de tornar a empresa mais enxuta, para que ela seja mais eficiente e para que também essas refinarias elas sejam assumidas por investidores estrangeiros, por investidores que vão conseguir cuidar melhor desse refino. Então, até o pessoal lá do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o que eles estavam explicando? É muito difícil, é praticamente impossível para um país com a dimensão do Brasil, que é um dos maiores mercados consumidores de combustíveis, administrar completamente com uma empresa estatal, com uma só empresa, todo o mercado de petróleo. É por isso que uma empresa que já domina o mercado, né? Ela não tem um monopólio ali por legislação, mas ela acaba dominando o petróleo porque não tem outros players, outros participantes nesse mercado, mas é uma tarefa muito difícil, porque eles disseram que assim, em regimes autocráticos talvez a gente tenha isso, uma empresa estatal dominando o mercado, mas também são mercados consumidores muito menores e a gente está falando de regimes autocráticos. Então o caminho, pensando em algo mais planejado, mais bem pensado, seria esse. Agora, o que também alguns especialistas estão falando, Colombo, dessa história toda? No fim das contas,
o que a gente tem? O consumidor lidando com esse preço muito alto. Então, o que eles dizem, alguns, inclusive, chegam a falar que o subsídio à gasolina, por exemplo, poderia, inclusive, ser uma solução. Não é aquela solução política que acaba se revertendo numa questão ou num preço maior do consumidor lá na frente. Então, apesar de ser um gasto nesse momento pontual, um subsídio, ele é algo que poderia ser feito de forma temporária. Então, tem uma ala ali de especialistas economistas que defendem isso, fazer um subsídio pontual para ajudar a população nesse momento em que o preço está subindo muito. Ainda assim, é uma medida para tentar enxugar gelo, né? Para tentar conter um problema que devia ter sido pensado antes, tentar resolver o efeito, mas não a causa.